Fala galera, beleza? Seguinte, estamos aqui de novo para mais um episódio do quadro O El Responde, onde eu respondo as perguntas que vocês me mandam lá no Instagram ou nos comentários dos vídeos aqui. Então eu já separei algumas perguntas e tá bem legal, tá bem legal. E já vamos começar já pela primeira, né? Não vamos ficar enrolando não. Mas antes de eu começar a primeira, já inscreve no canal aí, já deixa o like. Aí no final do vídeo, se você gostar, você deixa um comentário, senão também você passa reto e não comenta nada. Beleza? E me segue no Instagram também. Então vamos lá. Primeira pergunta é do Ari Maia e ele mandou aqui no Instagram: teria alguma dica de mixagem para um álbum? Para as músicas soarem parecidas dentro do mesmo conceito? Quando a gente vai mixar um álbum, existem tipo duas coisas que você tem que levar em consideração: o quanto dos instrumentos também são parecidos de uma música para outra, certo? E também o quanto você quer que seja parecido uma música para outra. Tem álbum, por exemplo, que no começo são umas músicas de uma pegada totalmente diferente do que no final. Então você tem que entender ali, e digamos que você gravou um álbum de uma banda de rock e vocês usaram, por exemplo, a mesma bateria, o mesmo contrabaixo, a maioria das músicas e por aí vai, gravaram as vozes todas no mesmo dia e tal. E aí você vai conseguir uma unidade bem maior. Então, esse lance de ter a mesma sonoridade num conceito geral de um álbum, você tem que pensar lá desde o começo da gravação, tá? Porque não adianta nada você gravar uma música por mês com todos os instrumentos diferentes, com equipamentos diferentes e querer que isso soe totalmente igual no final. Dá pra soar? Dá pra soar parecido, mas assim, o seu trabalho vai ser muito maior, tá? Então desde a gravação você já tem que pensar nisso. Beleza, aí você gravou, depois que você gravou você vai começar a mixar. Aí como que você vai lidar com essa mixagem? Você pode fazer o seguinte: você pega o single do álbum, a música principal lá que você mais gosta e que a banda mais gosta, que vai ser a primeira música de trabalho, por exemplo, e dá seu melhor nela, você mixa ela do jeito que você fala, cara, ficou perfeito. Não desiste dela até se ficar perfeito. Ficou perfeito, ela ali do jeito que você gosta, do jeito que a banda gosta, do jeito que a banda aprovou, manda pra banda e tudo mais. Aprovou a mix da música principal, você pode criar um template em cima disso, tá? Um template de mixagem daquele álbum. Então você vê, por exemplo, se você gravou a bateria, foi a mesma bateria, o mesmo set de microfones e tudo mais, você pode muito bem estar aproveitando muito do processamento da bateria. É óbvio que cada música vai ter uma ideia. Você vai precisar de mais grave ali, mais agudo ali, mais médio ali, enfim, porque isso depende de várias coisas. Reverb, tempo de delay, tem várias coisas que você não vai conseguir aproveitar. Mas se você conseguir um som legal pra caramba de bateria no dia e você quer manter isso durante o álbum, pô, tem álbuns maravilhosos que eu gosto muito e que tem um som de bateria basicamente igual do começo ao fim. Entendeu? Bandas de rock. Então assim, você pode sim aproveitar isso como um template. E aí você salva como template no seu programa de gravação. E quando você for abrir uma outra mixagem, você importa aqueles plugins ali, aquele template de mixagem para nova mix. E aí você vira como se fosse o seu ponto de partida, entendeu? E aí, à medida que a música vai acontecendo, você vai alterar de música por música. Mas você começou numa mesma ideia. E isso era muito comum também na época das mesas de som. Porque você tinha lá a sua SSL, 48 canais, e o canal, sei lá, de 1 a 10 era a bateria. Aí você ia lá, mixava a primeira música. Beleza, mixou, fez o print, a banda aprovou. Você vai para a segunda música, você vai mandar a bateria nos mesmos canais. E já tá o botão rodado ali com aquele processamento. Você pode aproveitar muita coisa, assim como, pô, nessa música essa caixa ficou muito aguda, então eu vou voltar um pouco. Então dá para aproveitar, e você pode fazer isso dentro do computador também. Tá? Então é uma forma bem legal de você estar aproveitando. Uma coisa que eu gosto muito também é aproveitar os reverbs, porque não pensa que você vai usar um reverb só. Você pode até usar um reverb só, mas no meu, quando eu vou mixar, eu gosto de usar pelo menos uns 3 reverbs. E aí eu tento manter esses 3 reverbs no álbum inteiro. Óbvio que o tempo de decay de cada um, o tempo que ele vai estar soando esse reverb, ele acaba mudando de música para música. Só que no contexto geral eu estou usando a mesma ideia de ambiência, dos reverbs, dos delays, o meu mix bus também. Então você mantendo o mix bus igual, mantendo os reverbs parecidos, entendeu? E importando algumas coisas de plugins e tudo mais, você já vai ter com certeza uma sonoridade do álbum em si, que não vai ser muito uma música de um jeito, outra música do outro, outra música do outro. Então essa é a forma que eu gosto de fazer quando eu preciso fazer isso, e a forma que funciona para muita gente também. Beleza? Acho que tá respondido agora, tá? Então é isso aí.
Vamos para a segunda pergunta agora. Quem me mandou essa pergunta foi com um compressor, cara. O nome dele é Radio Threshold. Ele perguntou: qual a grande diferença tanto do equalizador quanto da compressão em série e em paralelo? Vamos lá. Qual que é a diferença da compressão e da equalização em série ou em paralelo? Explicar muito simples aqui, tá? Daí eu vou explicar o porquê de cada um. Em série nada mais é na hora que você coloca um plugin ali no seu canal de áudio e aí você vai comprimir, comprimiu, beleza, o sinal está comprimido, acabou a história. Isso aí é como a gente costuma fazer normalmente, né? Em paralelo você tem algumas formas de fazer. Uma delas é o que? Quando você tem uma cópia do sinal e aí você faz a mesma coisa, você comprime lá, comprimiu, certo? Só que você comprimiu uma das cópias e a outra cópia está crua. E aí você mistura as duas. Então você está fazendo uma compressão em paralelo. Porque está rolando o sinal limpo, está rolando o sinal comprimido e eles estão saindo junto no monitor. Tá? Então você está fazendo uma mistura entre os dois. Isso aí é quando você faz uma compressão em paralelo, por exemplo. Em que casos que eu vou fazer isso? Pô, por que eu faço isso? Por que eu vou usar? Quando eu vou usar em série? Quando eu vou usar em paralelo? Eu particularmente, 90 e muito por cento dos casos, acabo só usando para valer ali em série. Quando a gente fala em série também, tá? É porque a gente está colocando muitas vezes mais de um compressor no mesmo canal. Então tem uma voz. Aí você vai lá e coloca, por exemplo, um LA2A. E aí depois do LA2A você coloca um 1176. Então são dois compressores e eles estão em série, porque a voz vai ser comprimida pelo LA2A e o 1176 vai estar comprimindo aquele som que já foi comprimido pelo LA2A também, entendeu? Então ele vai estar comprimindo duas vezes. Daí você está comprimindo em série. Eu prefiro muito mais tá fazendo as coisas em série porque eu sou meio mão pesada nessa quesito compressão, equalização, porque eu vim da escola chamada Chris Lord Audi, que é bem pesada a mão, né? Então eu costumo fazer em série. Quando eu faço em série, muitas vezes é um compressor mesmo só, mas por exemplo esse combo LA2A e 1176 é algo bem legal de se fazer. Paralelo. Em paralelo, às vezes que eu uso a compressão paralela, geralmente na bateria, como que a gente faz? Você vai ter o sinal da bateria inteiro, certo? Bumbo, caixa, chimbal, tom 1, tom 2, enfim. Você vai ter lá todos os seus canais de bateria. Você vai pegar e vai mandar uma cópia desse sinal para um auxiliar. Como que eu mando uma cópia desse sinal para o auxiliar? O send ou o bus, dependendo do seu programa de gravação. No Pro Tools é o send, no Logic é o bus, enfim. Você vai mandar pelo send para um auxiliar. Esse auxiliar vai estar recebendo o sinal de todas as peças da bateria, certo? E aí você pega esse auxiliar e aí você comprime ele. Pode comprimir bastante. Geralmente a compressão paralela é quando você meio que abusa da compressão, da equalização, porque daí você vai abaixar ela no zero e aí você vai começando a subir ela e você vai misturar com aquele sinal sem estar com esse processamento. Então muitas vezes eu já estou comprimindo o bumbo, já estou comprimindo a caixa e por aí vai, mas só que eu preciso de mais energia, eu preciso fingir que o cara tocou mais forte, por exemplo. Ou tocou mais forte o violão, ou cantou com mais vontade. Então você vai fazer o processamento normal, vai pegar uma cópia, vai jogar para um auxiliar e aí você comprime bastante isso, pega esse sinal e vai levantando ele e aí você vai ver que vai tipo como se fosse... A sensação que dá quando você usa a compressão paralela é que tipo, o cara bateu mais forte na bateria, o cara tocou com mais vontade. Então eu costumo usar bastante isso na bateria, tá? Você pode fazer a mesma coisa com baixo, por exemplo. No baixo, como que a gente faz? É bem comum se usar distorção no baixo em paralelo, mesmo que seja um baixo de sintetizador, por exemplo, porque às vezes ele é muito grave e aí você não consegue escutar ele em alguns lugares. E aí o sinal com distorção, como se ele desse um médiozinho a mais. E aí você pega o sinal limpo do baixo, pega o sinal, a cópia desse sinal, coloca a distorção aqui e mistura esse sinal distorcido com o baixo limpo. E aí você vai ter uma reprodução do baixo em si em altos falantes menores bem melhor do que você teria se você não tivesse feito isso. Então é outra técnicazinha que dá para usar bastante. Então a diferença da compressão, da equalização em série e em paralelo é basicamente essa. Quando a gente fala em série é quando você está usando um, aí você coloca outro na frente, aí você coloca outro na frente, você pode ter 10 compressores, só que está um na frente do outro. E em paralelo, na real, você está misturando a compressão que você fez em paralelo junto com o sinal sem estar comprimido. Alguns compressores têm o controle de mix,
Então esse controle de mix, que geralmente fica em 100%, você pode reduzir ele para 50%, para 60%, e isso é uma forma de estar comprimindo em paralelo também, sem fazer essa cópia de sinal. Que daí você vai comprimir e aí você volta o sinal original, naquele botãozinho de mix. Tem até alguns programas de gravação que já vem esse botão de mix meio que em todo o plugin. E aí você coloca e pronto, está em paralelo. Tá? Eu particularmente uso mais na bateria mesmo, ou no baixo, quando precisa de alguma coisa nesse sentido assim, tá bom? Mas é isso, a diferença é essa, espero que você tenha entendido. Então é isso aí, espero que você tenha gostado de mais um episódio do quadro O El Responde. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que se você gostou, você ia deixar um comentário, então deixa o comentário aí agora. Inclusive pode ser o comentário perguntando alguma coisa para responder no próximo vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram, que está aparecendo em algum lugar aí da tela, de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e comentar, eu já falei. Até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis, valeu!